Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Iniciando mais um culto da família. Neste domingo, vamos então ler a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler os 3 primeiros versículos, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Oremos, irmãos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais este dia. Muito obrigado por tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas e que o Senhor, ó Deus, continue presente no nosso meio, nos abençoando e que o seu Santo Espírito venha dirigir cada momento das nossas vidas, ó Pai. Esteja com o escuto desta noite, ó Deus, abençoando a tua palavra, abençoando os cânticos, ó Deus, que nós louvamos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor tem a palavra nesse momento. 1, 2, 3, vai. Para Cristo, eis a minha petição, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração, lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor, que meu Deus recebeu sua graça, te dispense em seu favor. Salve Deus, oh, minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Pois com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho, essa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, oh, minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do
Bom, nosso momento missionário agora, a nossa campanha de missões nacionais tem como tema Porque Ele me amou. E a divisa encontra-se lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, 19. Que diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Na semana passada, irmãos, a PEG já falou sobre o nosso alvo para missões, né, que são R$ 1.500, ok? Os irmãos podem estar depositando as suas ofertas na mesma conta que nós direcionamos os dízimos, e só que aí nós pedimos um favor para os irmãos. Por exemplo, se os irmãos depositaram, vamos supor, R$150 e querem destinar R$50 para missões, então mande uma mensagem para o Leandro ou para o Militão especificando isso, falando, olha, eu depositei o meu dízimo, só que eu quero direcionar, só que desse dinheiro, R$50 é para missões. Um exemplo, tá bom, irmãos? Então, os irmãos que forem, então, depositar seus dízimos e depositarem também a sua oferta de missões, por favor, manda uma mensagem discriminando, olha, tal valor é para missões, porque senão não teremos o controle de quanto é o dinheiro que está entrando para a nossa campanha de missões, tá bom? A nossa campanha, ela vai até o final de outubro, então os irmãos poderão efetuar aí, entregar as suas ofertas, tanto agora nesse mês de setembro, quanto no mês de outubro, porque vamos até o final desses meses, ok? Então, agora nós iremos assistir o vídeo da campanha de missões. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de missões nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida,
vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona, na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele, e aí missionário, como é que está? Ele disse, o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Gostaríamos de parabenizar então nessa semana nossos aniversariantes, a irmã Marlene Stockman, a irmã Bernadette Bispo, a Rita Mairins e o Adernir Fernandes. Parabéns, que o nosso Deus continue abundando nas suas vidas e abençoando grandemente a cada um de vocês. E agora, com o nosso momento de dízimos e ofertas, nós leremos no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, só que hoje nós vamos ler o versículo 12. 2 Coríntios 9, 12, que fala assim: porque o serviço desta administração não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Os nossos dízimos e as nossas ofertas, então, não são únicos exclusivamente, né, para pagar contas de água, luz, como nós temos, mas também, muitas vezes, é destinado para um trabalho social, como o pastor mesmo tem comentado, das cestas básicas que ele tem distribuído nas comunidades ali em volta. Então, todo mês são compradas cestas básicas e que, se porventura algum irmão necessitar, essa cesta é doada para esse irmão. Graças a Deus, até agora nenhum irmão necessitou dessa cesta básica. Então, essas cestas básicas elas estão sendo doadas na comunidade ali em volta da nossa igreja. E que Deus continue a nos abençoar dessa mesma forma. Que nós não passemos por necessidade, mas que nós tenhamos o suficiente para ajudar aqueles que são necessitados. Tanto do alimento físico quanto do alimento espiritual. Os nossos dízimos e as nossas ofertas continuam sendo entregues apenas através da nossa conta bancária. Então, os irmãos podem fazer um depósito ou transferência para a conta que os irmãos visualizam aí na tela, tá bom? Não temos, por enquanto, outro meio de estarmos fazendo esses dízimos, as nossas ofertas, até que os nossos cultos retornem
ao formato presencial. Eu vou fazer mais uma oração neste momento e logo após o Ministério de Louvor estará com a palavra. Muito obrigado a Deus pelos dízimos e as ofertas que o Senhor tem proporcionado à nossa igreja. Muito obrigado porque o Senhor não tem nos desamparado, mas tem nos sustentado a cada dia. Continue abençoando a vida de todos os irmãos, ó Deus, tanto daqueles que ofertam, quanto daqueles que estão impossibilitados por qualquer motivo. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel conosco e nós queremos retribuir essa fidelidade da mesma forma. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor agora tem a palavra e nós estaremos iniciando, a partir deste culto, a música do tema de campanha de missões 2020. O tema, então, o Ministério de Louvor estará iniciando com esta música agora. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontra paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que tenho e o que sou, eu dedico a Deus de amor. No Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. No Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Tu me cobrirás com tuas penas, em tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas, em tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, pelo Senhor eu ficarei em pé. Nem praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. A graça e a paz do Senhor Jesus, né? Deus abençoe a todos. Agora, através da palavra do Senhor, nós vamos ouvir a mensagem do Senhor, transmitida através de mim, que mesmo com as minhas imperfeições, mesmo sendo vaso de barro, mas o Senhor usa como instrumento, né? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e tem poder para transformar completamente as nossas vidas. Como nós vimos pela manhã, né? A palavra do Senhor, quando praticada, ela tem um impacto muito grande em nossas vidas. O texto que nós vamos refletir esta noite, irmãos,
se encontra no Evangelho de João, capítulo 15. Ali, né, Jesus dando as últimas instruções aos discípulos, começando ali no capítulo 13, então capítulo 13, 14, 15, 16, terminando com a oração sacerdotal no 17. Então, a continuação aí das instruções de Jesus, últimas instruções de Jesus ali, né? Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa toda vara que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, imperativo, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não poderão dar fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Verdade, não podemos fazer nada sem o Senhor. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem o lançam um fogo, e esse fogo arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que des muito fruto. E assim sereis meus discípulos. 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Na metáfora da videira, Jesus mostra quão profundamente estamos ligados a Ele. Essa unidade é moral, mística e espiritual. Trata-se de uma união orgânica, vital e profunda, e é por isso que ele usa a questão da videira, né? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, né? Então, a videira não pode dar fruto de si mesma, ela precisa da sua raiz, ela precisa, né, do ramo, ela precisa que os nutrientes vão até os galhos para que nasçam folhas. Em todo o Antigo Testamento, Israel é apresentado como a videira do Senhor, o povo escolhido do Senhor, né? Deus a plantou e a cercou com cuidados, mas Israel produziu uvas brabas. Então, agora Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus disse, irmãos, eu sou a videira verdadeira, o povo entendeu. Aqueles verdadeiros judeus, né, não aqueles que perseguiam Jesus, eles entenderam do que Jesus estava falando. Jesus estava falando, eu sou Deus, eu sou a videira verdadeira. O Senhor sempre cercou Israel de cuidados, mas Israel produziu uvas bravas, ou seja, suas obras foram más. Eu estou lendo, irmãos, o livro de Juízes, e é interessante notar algo que se repete no livro de Juízes. Josué morreu, aí o povo foi lá e pecou, aí Deus levantou outro juiz. E todo o livro de Juízes se repete o mesmo esquema. Deus levanta o juiz, Deus levantou Gideão, Jefté, Sansão, né? E aí, enquanto esse juiz estava lá, o povo estava bem. Aí o juiz morria, o povo voltava a pecar. E se ilustra bem, né? Como o Senhor sempre cercou Israel de cuidados, sempre agiu com misericórdia, assim como faz nas nossas vidas, né? E eles não deram valor. Por isso que a Bíblia declara, né? O apóstolo João, logo no comecinho do Evangelho de João, veio para os seus, mas os seus não receberam. Quando ele fala veio para os seus, não é só as pessoas da época que não receberam Jesus. O povo antigo também não recebeu o Deus de Israel. Por isso que era para eles ficarem 40 dias no deserto, e ficaram 40 anos. E toda aquela geração entrou só Josué e Calebe na terra prometida. Porque Deus sempre foi misericordioso, sempre insistiu, porque Ele tem compromisso com a sua palavra.
e o povo sempre se desviou, sempre serviu outros deuses. Mesma coisa nós, né, irmãos? Muitas vezes Deus tem sido misericordioso conosco. Quando eu vejo a chuva, principalmente, eu agradeço a Deus as misericórdias dele. A chuva cai sobre justos e injustos. A chuva cai sobre o espírita, sobre o ateu, sobre o bandista. Todas as pessoas, aquelas que servem ou não servem a Deus. A chuva cai sobre você, meu irmão, minha irmã, que ora todo dia. Mas a chuva cai sobre aquela pessoa que nunca lembrou de Deus. Olha como Deus tem sido misericordioso. O sol nasce não, né? A terra dá a volta onde o sol brilha, né? Todos os dias. Todos os dias Deus abençoa a todos com bênçãos ricas e maravilhosas. Eu não sei se os irmãos conhecem, eu tenho visto alguns vídeos do Pedro Calabres. Ele é neurocientista, né? Doutorado, ele é muito bom. E ele fala, eu não sei se ele é cristão, mas ele fala que pelo simples fato do nosso cérebro estar funcionando, de tão complexo que ele é, nós já deveríamos ser gratos. E ele fala algo interessante para exercer a nossa gratidão, que eu acho que cabe à palavra de hoje. Ele fala assim, o nosso cérebro, ele já é programado para ver as coisas negativas. Então você deve fazer o quê? Anota no papel, cada dia, 3 coisas boas que aconteceu com você. 3 bênçãos de Deus principais, aquelas que mais tiveram impacto em você, seja qual for. Fui bem para o trabalho, ou seja, cheguei em casa, minha esposa estava bem, seja qual for. Um livramento, escreva no papel e agradeça por essas 3 coisas. Você praticando isso, durante um mês você já pegou o hábito de agradecer. Porque nós temos esse hábito mesmo, é natural, irmãos, de pedir e de não agradecer. Nós devemos ter o coração grato e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Não somente Israel, mas nós muitas vezes, irmãos, temos sido rebeldes ao Senhor. Conhecemos o amor e não praticamos muitas vezes. Somos igrejas e não parecemos igreja. Falamos de comunhão, mas muitas vezes não temos comunhão. Tudo bem que eu não estou falando do nosso momento do Covid, né? Que comunhão não se resume só, né, a estarmos num local, né, no templo. A comunhão não se resume só a estarmos aqui na igreja, irmãos. Comunhão é mandar um zap, é conversar, é saber se o irmão está bem ou não, né? No caso, no momento, às vezes não dá mais visitar. Isso é comunhão, isso é se importar. E muitas vezes nós pecamos nisso, porque a Bíblia declara que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já tem pecado. Então nós, todos os dias, temos algo do que nos arrepender. Mas as misericórdias do Senhor são maiores. Elas se renovam a cada dia, como se renovou no povo de Israel. Então o Senhor sempre foi a videira verdadeira de Israel. Escolheu Israel como seu povo exclusivo. E o Senhor escolheu Israel para que ele fosse um povo missionário. E o Senhor nos escolheu hoje também para que nós sejamos um povo missionário. Missões têm que estar no coração da igreja. Amor pelas almas que estão se perdendo tem que ser o nosso foco. Porque Deus ama aquelas pessoas. E se Jesus ama, nós temos que amar também. Mas Israel esqueceu disso. Se tornou um povo exclusivista. Né? E é isso que Jesus resgata quando fala com a mulher samaritana. É isso que Jesus resgata quando fala com a mulher fenícia. É isso que Jesus resgata quando cura aquela mulher do fluxo de sangue. É isso que Jesus resgata e que resgatou quando colocou uma criança e falou: se vocês forem que nem essa criança, vocês são dignos do reino de Deus. Israel tinha esquecido disso. Tinha esquecido que o Senhor chamou eles para evangelizar, para mostrar o Deus de Israel que abriu o mar vermelho, o Deus de Israel, né, que cumpriu sua promessa com Abraão, Isaac e Jacó, para mostrar o verdadeiro Deus às outras nações tão pagãs. Mas eles se tornaram um povo exclusivista, porque se tornaram religiosos. Irmãos, ser religioso não é o suficiente para agradar o coração de Deus. Não estou falando que a religião não é importante, ela é. Eu sou religioso, claro, estou aqui na igreja. Mas o mais importante é viver a verdadeira religião, que é viver o amor. Tiago diz, a verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas das suas tribulações. E Jesus ainda fala, né, para aqueles escribas e fariseus, doutores da lei hipócritas: aprendei o que significa
Misericórdia quero, e não sacrifícios. Deus não quer sacrifícios de nós, irmãos, Ele quer misericórdia. É simples, irmãos. Mas nós dificultamos tanto, que nem o povo de Israel dificultou também na época. Eu vou abordar aqui o tema, um pouquinho, sobre a importância da disciplina na vida do cristão. Pela manhã eu falei um pouco, e agora para complementar, eu vou abordar um pouquinho. Como Jesus nos levanta do pó? Como Ele faz um galho estéril produzir fruto? A metáfora de Jesus, da videira, traz lume o importante propósito da disciplina na vida do cristão. Porque aquele galho, irmãos, que está fora, que está seco, ele não é menos importante do que aquele galho que está frutífero, aquele galho que está bom, aquele galho que dá fruto. O que Jesus faz, Ele não corta, Ele levanta aquele galho, que nem o agricultor faz, para que aquele galho comece a dar fruto. E nós iremos ver como Deus faz isso, como Jesus faz isso. É através da disciplina. A disciplina tem por objetivo levantar o caído, a fim de que ele frutifique para a glória de Deus. Então, a disciplina tem o objetivo de levantar o caído, para que ele frutifique para a glória de Deus. Um dos malefícios, irmãos, de viver no pecado, de ter caído, de estar longe de Deus, é a inutilidade. Um soldado ferido na guerra, ele pode ser usado? Não. Uma pessoa doente, ela pode curar outros? Não. Ela está doente, ela precisa se curar primeiro. Mesma coisa, irmãos. O galho seco serve para alguma coisa? Não. Mas o nosso Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que ao invés de podar, porque Ele poderia cortar. Caiu porque quis, vou cortar. Em vez de cortar logo, Ele levanta esse galho através da disciplina. Embora seja um ato doloroso, porque a disciplina sempre é dolorosa, né? E no momento ela é muito dolorosa, é também, sobretudo, um ato de amor. É verdade. A disciplina ela é dolorosa, mas como eu disse pela manhã, somos disciplinados é porque somos filhos, e porque estamos longe da presença de Deus, como nós vamos ver. A disciplina é o método de Deus para tirar o caído da esterilidade. Deus nos chamou, irmãos, para darmos fruto. E se nós não estamos dando fruto, nós precisamos de disciplina. Não é possível que a pessoa diga que é salva em Cristo Jesus e não dê fruto. Não existe nenhum crente que não tem nenhum dom. Meu irmão, minha irmã, pelo menos um dom você tem. Seja de orar, seja o dom que muitas vezes as pessoas não vão ver, mas você tem pelo menos um dom. Tem pessoas que têm 5, 6 dons, e aquela pessoa que tem mais dons, não é mais importante do que você que tem um só. É a mesma coisa. Deus só usa aquela pessoa de forma diferente, segundo a capacidade que Deus mesmo deu. Então, a disciplina também é, irmãos, acima de tudo, o método de Deus para te tirar da acomodação, para te tirar da mornidão. Lembra a igreja de Laodiceia? Uma igreja morna, uma igreja que não amava, né? Uma igreja seca. E Jesus disciplina, porque ama, porque tomou por filho. Então, quando você for disciplinado pelo Senhor, não se entristeça, assuma a responsabilidade, reconheça. Fala, não, realmente eu pequei, eu errei, eu mereço essa disciplina. Entenda que aquilo ali é para o seu bem. Entenda que você é filho, que é doloroso sim, que as consequências vêm sim, mas que também tem um Deus que te traz para perto. E Ele quer te tirar da esterilidade, Ele quer te fazer vaso de honra, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos sendo vaso de desonra. Quantos crentes, pastores, que é pior ainda, né? Estamos sendo vasos de desonra. Nós vemos aí na mídia, irmãos.
Não vou citar, mas nós vemos na mídia. Está sendo um vaso de desonra. E é necessário o Senhor entrar com a disciplina para tornar esse vaso que é de barro, que é de madeira, que é de desonra, um vaso de honra. Sabe por que a Bíblia faz essa comparação do vaso de honra e de desonra? Porque o vaso de desonra ele era usado para colocar o lixo, jogado ao canto. Ninguém dá valor ao vaso de madeira, um vaso de desonra. Mas o vaso de honra, ele é um vaso que é colocado na mesa do judeu quando vai uma visita importante. O vaso de honra é isso que Deus hoje quer te tornar. Por isso que Ele está moldando o seu caráter. Se coloca na presença de Deus e deixa Ele esmigalhar a sua vida. Porque Ele é o oleiro que refaz de novo um vaso de honra. Deixa Ele fazer um vaso de honra na sua vida hoje. Às vezes você é vaso de barro, você precisa ser um vaso de honra, usado para aquela ocasião importante. Então, como nós vemos, irmãos, se nós estamos na disciplina? Primeiro, analisando o nosso coração. Porque a disciplina só vem quando nós estamos errados. Ela não vem quando você faz tudo certo. Aí nós vamos ver hoje, aprovação. É diferente a aprovação da disciplina, né? A aprovação vem quando você está na presença de Deus, está bem com Deus, com a igreja, está bem. E aí vem a aprovação para provar nossa fé. A disciplina não. A disciplina ela vem quando você erra, né? Ela vem quando você fez algo errado. Então, primeiro, analise seu coração. Tem algo errado? Opa. Então, isso que está acontecendo, talvez seja disciplina de Deus. É disciplina? É dolorosa? É, mas se alegre, porque Deus é seu Pai. Se Ele não fosse, Ele não estaria te disciplinando. Quer ver um exemplo importante? Às vezes, irmãos, existem pessoas do mundo que não têm compromisso com Deus, que fazem tudo errado. E parece que dá tudo certo na vida dela. Nunca tem problema, parece. O salmista Davi uma vez fez esse questionamento. Senhor, mas eu te sirvo e tudo, mas eu vejo o ímpio prosperando. Né? E muitas vezes nós também ficamos com esse sentimento. Mas Senhor, eu te sirvo tudo, mas o ímpio está prosperando, está ali. Não acontece nada com ele, só comigo. Ué, o ímpio não é filho. Você é. E Deus quer tirar da esterilidade. E Deus quer te moldar. O ímpio não é filho. Então deixa ele. Que depois nós vamos ver a recompensa dos ímpios, como diz Provérbios. A recompensa dos ímpios, o galardão do ímpio. Nós vamos ver depois, no final. A palavra de Deus menciona 3 graus da disciplina divina. 3 graus. Importantíssimos. Frisem isso, irmãos. Primeiro, a correção. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 12, versículo 5. Então, o primeiro grau da disciplina é o quê? A correção. Hebreus 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Olha aí, como eu tenho dito, né? Filho meu, olha, Deus chama de filho, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. A Bíblia que está falando, irmãos. Então, o primeiro grau é o quê? A correção. A correção ou repreensão é uma advertência verbal. Nesta manhã, Deus está corrigindo, é o primeiro grau da disciplina. Deus fala através da palavra, né? Ele vem, ele fala, ele usa o pregador, né? Ele fala, porque essa é a intenção da palavra, quebrantar o nosso coração para nos voltarmos a Deus, ainda nessa parte da correção, que é o quê? A pregação, a advertência verbal, né? É o irmão chegar, né? E falar, olha, você está errando aqui, a Bíblia diz isso, né? Então, o primeiro grau da correção, correção verbal. Deus nos adverte por meio da palavra e da sua providência. Então, primeiro Deus avisa, Deus vai advertindo, né? Mas aí o coração endureceu, não ouviu. Aí tem o segundo grau da correção, que é a reprovação. Você não ouviu a palavra, então diante de Deus você foi o quê? Continuou no pecado, né? Foi o quê? Reprovado. A reprovação é um grau mais avançado na disciplina.
Quando o filho não atende à repreensão verbal, né, a palavra, fechou o coração para a palavra não está entrando e tudo mais, ele é reprovado diante de Deus. Por que é reprovado? Porque ele continua, né, praticando o pecado. Agora, o último grau da disciplina, que é essa que muitas vezes, muitos de nós às vezes passamos, e Deus não quer que nós passamos, mas é necessário, é o açoite. Quer ver? Hebreus 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que receber por filho. Então Deus, ele vai permitir muitas coisas na sua vida, para te ensinar, para te disciplinar. Se você está no açoite, é porque você não deu ouvidos à voz de Deus na palavra. Assim, consequentemente, você foi reprovado. Mesmo assim, Deus continuando a falar, você não ouviu. E foi necessário o açoite. Foi necessário você perder aquele seu emprego, muitas vezes, que você confiava tanto. Foi necessário você perder aquele carro. Foi necessário você perder aquele cargo. Foi necessário muitas vezes você perder um ente querido. Foi necessário muitas vezes você ter uma doença grave, para você se voltar ao Senhor e falar: Senhor, como eu fui ingênuo, como eu perdi tempo longe da Tua presença. Porque a verdade é essa, irmãos, com raras exceções, raras, a maioria de nós buscamos a Deus quando o calo aperta, quando Deus puxa a corda, né? Quando nós vemos que desculpa a expressão da palavra, foi tudo para água abaixo, ferrou, né? Aí nós lembramos de Deus, aí a palavra vem à tona. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que o Senhor corrige primeiro verbalmente, depois nós não ouvimos a pregação, a palavra, então aí vem a reprovação e depois o açoite. Interessante, né, irmãos? Que muitas vezes nós, diferentes de Deus, vamos direto para o açoite. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero falar. Muitas vezes, ao invés de nós seguirmos esse protocolo, né, e primeiro falarmos com o irmão, né, tudo mais, nós já vamos direto para o pastor. Ou queremos envergonhar nosso irmão. O nosso sentimento não deve ser esse, irmãos. Nem Deus faz isso. Quando Deus usa o açoite, é porque não teve outro jeito. É porque não ouviu, não teve outro jeito, ele teve que usar o açoite. Que pai e mãe se alegra quando está batendo no filho? Ou quando está repreendendo o filho? Eu não sou pai ainda, mas eu acho que eu não vou me alegrar. Eu vou me entristecer. Às vezes eu vejo minha irmã brigando com o filho porque eles mereceram, e aí ela fica triste, chora depois. Eu via muitas vezes que meu pai brigava comigo quando eu era adolescente, ele até chorava, pedia desculpa. Quer dizer, nenhum pai se alegra, né, em açoitar o filho, mas é necessário. E Deus sabe o momento certo disso. Então, meu irmão, minha irmã, uma das mensagens de hoje é essa. Se você está na disciplina, na correção, aceita, seja de verdadeiro homem e mulher de Deus, aceita as consequências, não se faça de vítima, né? Porque às vezes, inconscientemente, nós se fazemos de vítima, né? Ai, mas está acontecendo isso comigo, tal. Calma, analisa seu coração, analisa se você tem dado ouvidos à voz de Deus, né? Analisa que grau de correção você está. Talvez você esteja só na correção verbal ainda há tempo de você mudar, para não enfrentar o açoite. Mas se, meu irmão, minha irmã, se você não se arrepender, não mudar, você vai enfrentar o açoite. Assim aconteceu com o povo de Israel. Da mesma forma, Deus veio, falou através dos seus servos, os profetas: voltem-se, olha aí, vai vir um cativeiro, vocês comerão os próprios filhos, que não, vai ter fome, o céu vai virar bronze. E o rei ia, contratava um falso profeta que falava tudo ao contrário. E foi o que aconteceu, nós sabemos a história. Não deram ouvidos à repreensão verbal, assim foram reprovados. E o açoite foi o cativeiro. Olha aí, irmãos, como não é algo que eu estou falando, que eu tirei da minha cabeça, é algo da palavra do Senhor.
Então, irmãos, nós podemos aprender muito. Se nós estamos aí na repreensão verbal, isso quer dizer, opa, é um indicativo que eu estou errado. Vou me consertar antes de ir para o açoite. Porque é melhor, né, nós nos consertarmos enquanto há tempo. Porque muitas vezes, irmãos, o açoite, nós pagamos com a própria vida. Lembra? Quando na época do apóstolo Paulo, alguns tomavam a ceia indignamente? E aí muitos já tinham morrido? É verdade. Toda a vara que não dá fruto, ele corta. Tem uma hora que Deus corta. Deus sabe de cada pessoa, de cada situação. Agora nós vimos a correção. E nós vamos ver agora a poda. A importância da poda na vida do cristão. Então agora nós vimos a correção. E agora qual que é a importância de podar? Com que objetivo o Senhor nos poda? A poda é o meio que Deus usa em nossa vida para frutificarmos mais. Então, Deus só vai podar você, meu irmão, minha irmã, quando você está na presença dEle, já está dando fruto, mas ainda não está multiplicando os dons. Ainda não está dando fruto como deveria dar. Então vem o quê? A poda. Alguns irmãos talvez já mexeram com a agricultura. É assim que funciona. Se a árvore está cheia de galhos secos, de folhas demais, você poda aquela árvore. E aí ela começa a dar fruto, nasce aquela folha verdinha, né? Nasce, né, aquela coisa bonita, linda de Deus. E assim Deus faz na nossa vida. Deus está vendo a sua vida. Deus vê tudo. Você está dando fruto? Amém. Mas às vezes Ele vai te podar para que você dê mais fruto. A poda também serve como inibidor do ego. Inibir significa restringir. A poda significa o quê? Inibir o ego. Porque muitas vezes nós estamos confiando em nós mesmos. Ai, mas eu canto bem, a igreja precisa de mim. Que isso, irmãos? Deus precisa de mim. Muitas pessoas pensam assim. Se você não pensa, talvez você haja dessa forma. E Deus vem e poda. Aí você fala, é miserável homem que sou, né? Sou apenas pó. O espinho na carne do apóstolo Paulo foi um tipo de poda. O apóstolo Paulo estava na presença de Deus, e Deus permitiu um espinho na carne, a poda. A poda de Deus, a tesoura de Deus. É dessa forma. A disciplina tem a ver com o pecado. Então a disciplina tem a ver com o pecado. Você está errado, você vai ser disciplinado. Não tem tempo certo. Às vezes até hoje você fez e não foi, mas uma hora o pecado vai vir à tona. Uma hora você vai ser disciplinado. Já a poda tem a ver com a nossa vida. A disciplina tem a ver com o pecado, a poda tem a ver com a nossa vida. A disciplina é para nos corrigir e nos levar de volta. Ou seja, estamos longe, é um galho seco, um galho caído. Ela corrige e nos leva de volta para o caminho de Deus. Já a poda é para sermos mais produtivos. Deus nos disciplina quando estamos fazendo algo errado, como eu já disse. Então Deus só vai te disciplinar se você estiver fazendo algo errado. Então, se você está andando na linha, não está fazendo nada errado, fique tranquilo. A disciplina de Deus não vai vir sobre você. Deus nos poda quando estamos fazendo certo. Como eu já disse, a poda vem na vida de uma pessoa que está em comunhão com Deus, sempre. Aí vem a poda do Senhor para que dê mais fruto. Já está dando fruto, né? Mas o Senhor deseja que essa pessoa dê mais fruto. Deus nos disciplina para darmos fruto. Ou seja, Ele nos disciplina porque não estamos dando fruto nenhum. Como eu disse, né? O soldado ferido, ele não pode ir para a batalha. O galho seco não serve para nada, então não está dando fruto. Então Deus nos disciplina para que nós venhamos a começar a dar frutos. E nos poda para darmos mais fruto ainda. Na disciplina, o que precisa ser tirado, aliás, é o pecado. Na poda, o que precisa ser tirado é o eu. Irmãos, um dos maiores pecados
que nós temos que fugir é a vaidade. Quantos de nós começamos bem nossa caminhada? Com humildade, com total dependência de Deus, e hoje estamos altivos. Eu já vi colega meu de faculdade, porque tem o PR na frente, não sou falando de tal, eu sou pastor tal. Isso é somente um título, irmãos. Todos nós fomos chamados primeiro para servir a Deus, sacerdócio universal. Não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que os irmãos porque hoje Deus está me usando, eu pregando aqui. Se amanhã ou depois eu estiver numa igreja com 1000 membros, isso não importa diante de Deus. Então eu vejo que na vida de muitos líderes hoje, o que tem realmente destruído vários ministérios é a vaidade, é o ego. E é aí que entra a poda do Senhor, para que o nosso ego não venha se engrandecer. Então toda vez que o nosso ego quiser se engrandecer, o Senhor vai nos podar. E aí, nessa poda, iremos crescer, iremos ter humildade, voltaremos à total dependência de Deus, e a obra do Senhor vai ser completada. Porque a glória não é para nós, a glória não é minha, a glória é de Deus. E uma coisa que Deus não abre mão é da sua glória. Os irmãos lembram quando Moisés, ali apertado pelo povo, era para ele falar para a rocha, e a rocha ia dar água. Ele ali nervoso pegou a vara e falou: não, vocês querem água? A água está aqui. Por aquele momento, Moisés não entrou na terra prometida porque não glorificou a Deus naquele momento. Imagine nós, hein? Olha aí. Então Deus não abre mão da sua glória. Os cristãos mais frutíferos são aqueles que mais têm sido podados pela tesoura de Deus. Então, os cristãos mais frutíferos, vocês podem ter certeza que constantemente eles são podados pela tesoura de Deus. O propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, sabia? O propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas que você escolha estar sempre com Ele. Os irmãos estão entendendo a diferença? Muitas vezes nós nos tornamos legalistas, irmãos. Já virou rotina virmos cantar, virmos pregar, virmos dar aula, estarmos aqui na igreja. Deus não deseja que nós venhamos fazer mais por Ele. Ele deseja estar mais conosco. Ele deseja que nós venhamos escolher estar com Ele. Que nesta noite, meu irmão, minha irmã, você escolha estar com Ele. Porque aí, tudo que você fizer terá sentido. Chega de ser religioso, de cantar por cantar, de pregar por pregar, de estar na igreja por estar, de louvar a Deus com os seus lábios, e o coração está longe dEle. Por isso que pela manhã, os irmãos que não assistiram podem assistir, eu falei sobre o coração. Onde está o seu coração é verdade. Às vezes nós louvamos a Deus com nossos lábios, e até sai um louvor bonito, mas e o nosso coração? Será que está louvando ao Senhor? É isso, irmãos, que nós precisamos ter em mente. Nós não precisamos fazer mais por Deus, nós precisamos estar mais com Ele. Permanecer significa ligar-se inteiramente, intimamente. Então Jesus aqui vai nos ensinar algumas verdades sobre permanecer na presença dEle. Porque assim, irmãos, uma coisa é estarmos na presença de Deus, é muito bom. O salmista Davi disse, né? Vale bem mais um dia na presença de Deus do que 1000 em outros lugares. Olha a comparação, um dia para 1000 dias, né? Eu ainda vou mais além. Vale bem mais um segundo na presença de Deus, olha aí, do que 100 anos longe da presença dEle. E quantas pessoas, né, irmãos, vão passar por essa vida sem nunca ter experimentado a presença de Deus? Elas não sabem o que estão perdendo, né? Essa paz incrível, essa alegria, né? Esse amor incondicional, né? Então, é algo maravilhoso, a certeza, né, da salvação em Cristo Jesus, né? É algo maravilhoso, irmãos.
João 15, versículo 4, diz o seguinte. Só um minutinho, irmãos. João, Evangelho de João, novamente lá no texto que nós estamos refletindo, verso 4, diz o seguinte: está em mim e eu em vós. Primeiro, permanecer em Cristo é um imperativo, não é uma escolha. Está em mim, imperativo. Deus está mais interessado em nossa vida do que em nosso trabalho. Voltando no que eu já falei, verdade? Deus está mais interessado em quem dá a oferta do que na oferta. Deus estava mais interessado no coração de Abel do que na oferta de Caim. Por isso que ele aceitou a oferta de Abel e recusou a de Caim. Porque Deus viu o quê? A palavra diz isso, ele viu Caim em sua oferta e viu Abel em sua oferta. Hoje é a mesma coisa. Deus primeiro olha para você. Como está a sua vida? Não adianta vir com hipocrisia e cantar, e pregar, e estar na igreja. Porque Deus primeiro vê a sua vida, a qualidade da sua vida, o seu coração, e depois Ele vai aceitar todo o resto. Porque é muito, eu vejo, irmãos, que muitas pessoas se tornaram sim legalistas. Vem na igreja, vem, canta, prega. Não estou falando especificamente só da nossa igreja, Foi várias igrejas por aí. E não tem uma mudança de vida, não tem compromisso com Deus realmente, Nem lê a Bíblia na semana. Mas Deus está interessado na nossa vida, não só no nosso trabalho. Deus não precisa de nós, irmãos. Ele é Deus. Ele nos deu o privilégio de pregar a palavra dele. Ele poderia usar qualquer outro método. Deus piscar o olho, todo mundo se convertia. Ele é Deus. Ele é suficiente. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele criou todas as coisas do nada. Um Deus que criou tudo falando. Você acha que Ele precisa de nós, irmãos? Deus não precisa de você. E não me interprete mal, não quer dizer que você não tem importância. Deus precisa da sua vida. Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer te chamar de amigo. E o amigo nós compartilhamos tudo. E não existe amigo mais verdadeiro do que Jesus. Não existe. Amigo confidente. É um amigo que não vai te escandalizar. É um amigo que vai te ouvir com paciência. E ainda é um amigo que, sendo Deus, vai te consolar. Não é aquele amigo que vai ouvir o que você tem para dizer, e depois espalhar para todo mundo. Olha aí. E nós falamos tão pouco com o nosso amigo Jesus. Muitas vezes nós falamos com pessoas que nem estão interessadas no nosso problema. Porque poucos são, irmãos, aqueles que estão realmente interessados no nosso problema, que realmente querem nos ajudar, são poucos. Existem, mas são poucos. Às vezes nós falamos para a pessoa nem liga para o que nós temos para falar. Às vezes você fala que vai compartilhar um problema com a pessoa até sai de perto. Eu já passei por isso. Não quero ouvir. Aí você vê, realmente, aquela pessoa só estava comigo por interesse em alguma coisa. Deus está mais interessado em relacionamento do que em atitude. Não, do que atividade, desculpa, irmãos, não é atitude, atividade. Então Ele está interessado mais em relacionamento do que em atividade. Devemos fugir do ativismo religioso. Ativismo religioso significa louvar a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Ativismo religioso significa você, eu vim aqui domingo, cantei, preguei, já fiz minha parte. E não se preocupar com a sua vida. Sendo que Romanos 1 e 2 diz o seguinte, que o sacrifício agradável a Deus é a nossa vida. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito que habita em vós, para que vocês conheçam qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o culto racional. O nosso culto é da semana, irmãos. Aqui é somente uma manifestação do que nós vivemos na semana. Mas olha, irmãos, como é difícil nós interiorizarmos essa verdade. É difícil colocar em prática, mas Deus nos capacita. Não existem impossíveis para aquele que crê em Deus, para aquele que realmente se coloca como vaso na mão do oleiro. Ele quer mais você do que as suas obras. Permanecer, então, equivale
ao autoconhecimento. Peraí. Permanecer não equivale ao seu alto grau de conhecimento, mas o quanto você tem sede de Deus. Permanecer na presença de Deus não equivale no seu alto grau de conhecimento, mas qual é a sua sede de Deus? Será que nós estamos que nem a corça que anseia pelas águas, sedentos pela presença de Deus? Será que a nossa maior motivação de virmos aqui no domingo, no caso agora, estarmos em casa cultuando a Deus, é realmente a sede de Deus? Tem que ser essa a motivação. Permanecer em Cristo é vital para a salvação. Então, primeiro que é o imperativo e é vital para a salvação. João 15, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que colhem lançam no fogo. Jesus advertiu que, se uma videira deixasse de produzir fruto, secaria, e não serviria para nada, só para ser lançada no fogo. O fogo, nós devemos lembrar, que simboliza julgamento, e atesta a inutilidade daquilo que ele consome. Uma vara seca, realmente, ela não presta para nada, não dá fruto, só presta para ser queimada pelo fogo. Permanecer em Cristo também é vital para produzir fruto. Assim como a vara seca não pode produzir fruto e só serve para ser lançada no fogo, permanecer em Cristo é vital para produzir fruto. Versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Literalmente, irmãos, sem a videira verdadeira que é Cristo, nós não podemos fazer nada. Se fazemos algo de mal, é por causa da nossa natureza pecaminosa, a culpa é nossa. Mas se fizermos algo de bem, não temos mérito, porque é a graça de Deus que habita em nós que faz, não somos nós mesmos. Quando o jovem rico chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou: por que me chamas bom? Será que Jesus não era bom? Claro que era, mas ele estava falando da natureza humana. Jesus estava falando para aquele jovem rico e para nós hoje: não existe nenhum homem bom. Não sou bom mestre, porque não existe nenhum homem bom. E é verdade, Romanos 3, 23 atesta isso. Não existe um justo, nenhum sequer. Essa é uma grande verdade. Então, nós precisamos estar na videira, permanecer na presença de Deus para darmos fruto. Sem permanecer, é impossível darmos fruto. É impossível permanecer dando fruto. Fomos chamados para dar muito fruto. Esse fruto não é nada menos que o resultado perseverante da dependência de Deus em nossas vidas. Você tem que perseverar por permanecer na presença de Deus, para dar mais fruto. E Jesus quer que nós venhamos a dar muito fruto. Por isso que existe a poda, a qual eu já falei, né? Aquele que dá fruto, ele poda para que dê muito mais fruto. Então Jesus nos chamou não somente para darmos fruto, que é bom, né? Mas para darmos muito fruto. E algo interessante de qualquer árvore frutífera, inclusive da videira, é que a árvore dá o fruto de graça e ela só dá e não recebe nada. Vocês percebem? Uma árvore, ela dá o fruto e não recebe. As pessoas vão lá, pegam o fruto daquela árvore, ou seja, de onde for, né? E ela não recebe nada em troca. Então nós damos frutos para que outras vidas sejam edificadas, que nem a árvore. Interessante, né? Ela só recebe o nutriente da terra e tudo mais, da água, né? A fotossíntese, né? Mas ela não recebe nada em troca quando dá o fruto. Ela dá o fruto, o animal come, a pessoa vai lá e colhe, e ela não recebe nada em troca. Nós também, irmãos, nós somos agentes de Deus na terra. Nós damos fruto para que outras pessoas venham ser edificadas, não para querer algo em troca. Como o Fernando falou de manhã, né? Realmente, nós não devemos fazer as coisas para receber algo em troca. Aí que entra o amor que Jesus nos ensinou. Porque para receber algo em troca, qualquer pagão faz, qualquer pessoa faz.
Agora, para receber sem querer nada em troca, só motivado pelo amor, aí tem que ter o amor de Cristo no coração. Aí eu quero ver realmente se tem o amor de Cristo no coração. Permanecer em Cristo é evidência, a prova que somos discípulos dele. João 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que des muito fruto, olha aí, e assim sereis meus discípulos. Então, como nós conhecemos se um cristão é genuíno ou não? Se é um verdadeiro cristão ou não? Pelos frutos. Os frutos, eles não servem para nós sabermos quem foi salvo ou quem não foi. Ah, aquela pessoa foi salva, aquela não foi. Não interessa. Se a pessoa foi salva ou não, é Deus com ela. Nós não estamos aqui para julgar quem foi salvo, quem não foi, ou o que aconteceu. O fruto não é para isso. O fruto é para provar ao mundo, né? Aquilo que já aconteceu dentro do nosso coração, a conversão. Então, como você vê que um cristão é genuíno ou não? Através dos frutos. Permanecer em Cristo também é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. Quando você permanece em Cristo, você vai experimentar aquele amor que excede todo entendimento. O amor de Deus vai fluir através de você. Aquele que está em mim, eu tornarei ele uma fonte de água viva, disse Jesus, que jorra para a vida eterna. O fluir do amor de Deus. Somos apenas canais para a bênção de Deus. E que sejamos esta noite, perdão, irmãos, canais desobstruídos, né, para a glória de Deus. Então, quando nós permanecemos na presença de Deus, Ele nos usa de uma forma diferente. Porque aí somos um canal limpo, né, desobstruído. Um canal onde não fica água parada, onde sempre há água corrente, que gera vida, né? Vocês já viram o lago de água parada? Lago de água parada, o oxigênio da água acaba e nem peixe tem. Por um tempo pode ter, mas eles morrem. Fica aquela água verde, né? Barrenta. Mas agora uma cachoeira, um lago onde a água é corrente, tem abundância de vida. Porque tem muito oxigênio na água e assim os peixes se alimentam e conseguem sobreviver ali. Mesma coisa na nossa vida, irmãos. Nós somos chamados para ser agentes do amor de Deus. Que o amor de Deus venha fluir através da nossa vida. Só que para isso, nós precisamos permanecer na presença de Deus. Permanecer em Jesus. Quando temos intimidade com Deus, sentimos o quanto desejamos a presença dEle. O quanto necessitamos da presença dEle. Então, quando nós temos intimidade com Deus, nós ansiamos pela presença dEle, pelo fluir do amor de Deus em nossas vidas. Verso 9. Como o Pai me amou, e que amor, também amei a vós. Olha aí, Jesus fala que o mesmo amor que o Pai amou Ele desde antes da fundação do mundo, Ele também nos amou, o mesmo amor. Permanecei no meu amor. Esse é o nosso grande desafio, irmãos. Nós devemos permanecer no amor de Cristo. Nós devemos começar bem e terminar bem. Quantos começaram bem e estão terminando mal? E se você começou bem, mas hoje não está bem, volte ao seu Senhor, como nós falamos da correção e tudo mais, para que assim você dê fruto e muito fruto. Devemos almejar, devemos desejar a presença de Deus. Permanecer em Cristo também é a certeza de uma oração respondida. É certeza que Deus vai ouvir a nossa oração. Sabe por quê, irmãos? Quando nós permanecemos em Cristo, Deus ouve a nossa oração. Não é porque nós somos justos, não é porque nós somos melhores do que alguém, não. Deus ouve a nossa oração quando permanecemos na presença de Deus, porque o nosso coração, ele foi mudado por Deus. Porque quando nós oramos na presença de Deus, nós não oramos segundo a nossa vontade, nós oramos segundo a vontade de Deus. Porque cada vez mais Deus vai levando o nosso coração
a estar de acordo com o coração dele. Nós devemos orar assim: Senhor, me adequa à tua vontade. Essa deve ser a nossa principal oração. Porque se nós olharmos para a nossa vida, tem muitas coisas ainda que nós devemos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, aquele cantinho, né, onde o Espírito Santo ainda não está trabalhando na sua vida, entregue-se a Deus totalmente. No Novo Testamento, Jesus ensina a entregar 100%. Entregue-se ao Senhor plenamente, para que em todos os cantos da sua vida, o Espírito Santo venha brilhar, né, e sejamos assim luz do mundo. Permanecer em Cristo também significa que vamos obedecê-lo. Versículo 10. Qual que é a prova que estamos em Cristo? Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Olha aí, é obedecendo, é obediência. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, que Jesus em tudo foi tentado, né? Mas em nada pecou, e permaneço no seu amor. E Jesus falou aqui: vocês me amam? Vocês me obedecem? Não. Então vocês não me amam. Se vocês me obedecem, vocês me amam. E se vocês me obedecem, vocês vão permanecer no meu amor. Essa paz, essa alegria, ela vai continuar no seu coração. Agora, se vocês não obedecerem, vocês não vão permanecer no meu amor. E ele cita a própria vida dele, né? Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Mas passou um caminhão aqui, né? Mas continuando então. Permanecer em Cristo é o único caminho para a alegria. E a alegria é essa, irmãos, que não depende das circunstâncias. A alegria é essa que não depende do carro novo, da casa nova. Eu vou falar a verdade, irmãos. Essas coisas nos trazem alegrias momentâneas. É gostoso você ter um carro novo. É gostoso você viajar. É gostoso você ter um conforto, né? Claro que é gostoso. É bom. O nosso trabalho também serve para isso. Mas a alegria aqui, que Jesus nos dá, é uma alegria que não depende das circunstâncias. A alegria é essa, que mesmo que você estiver quase passando fome, ou passando, você está alegre. A alegria é essa, que não depende do seu trabalho, do seu carro, da sua casa nova, da sua esposa. A alegria é essa, que é consequência de amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos desequilibrados nessa parte. Nós amamos a nossa esposa, o nosso filho, o nosso emprego, o nosso carro, mais do que a Deus. E mesmo que você fale no seu interior: eu amo a Deus acima de todas as coisas. Será? Identifique no que você investe mais tempo. Só isso. Só vou deixar essa reflexão. No que você investe mais tempo? É no reino de Deus? Muito provavelmente, 90% de nós vamos falar: não é no reino de Deus. E será que nós amamos Ele de todo o nosso coração? Será? Porque o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Aí sim nós teremos a capacidade de amar o próximo. Então, irmãos, Deus quer nos moldar. Versículo 11, caminhando para o final: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, a alegria, né, aquela que permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. É claro, vamos entender aqui, que a alegria plena, né, nós teremos só na Nova Jerusalém. Lá não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lá haverá a árvore, né, com os 12 frutos, lá não haverá mais morte, lá não vai haver mais pecado. Acho que uma das coisas mais maravilhosas, irmãos, de estarmos na presença de Deus ali na Nova Jerusalém, na minha pequena limitação, que eu não posso nem imaginar, né, como vai ser, não posso nem imaginar. Mas uma das coisas mais maravilhosas, na minha opinião, vai ser o fato de nós não cairmos mais em pecado. Não vai ter mais possibilidade de cair em pecado. Hoje é diferente, é uma luta, né? Todos nós temos essa luta. Hoje nós estamos firmes, mas nós temos que vigiar, nós temos que orar, para não cairmos em pecado, estamos propícios a cair. É por isso, irmãos, que eu sempre falo, e é verdade, né? Nós devemos nos compadecer dos nossos irmãos, porque nós também estamos propícios a cair. Se nós estamos fortes, nós devemos fortalecer aqueles que estão fracos. Isso não quer dizer que nós vamos aceitar o pecado, mas isso quer dizer que nós temos que aproximar, fazer a pessoa entender
como Deus a trata? Porque Deus perdoa. Permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Quando permanecemos em Cristo, produzimos muito fruto. O Pai é glorificado. Só assim teremos paz, e aquela paz que excede todo entendimento. Qual tem sido, meu irmão, minha irmã, concluindo, a qualidade do seu fruto? Você tem dado muito fruto? Pouco fruto? Nenhum fruto? Você está na disciplina ou na poda? Pelo fruto você conhece. Analise-se a si mesmo. Tenha um particular momento de reflexão. Se você não está dando fruto, provavelmente você vai entrar na disciplina se não entrou. Se você está dando fruto, mas não é muito fruto, Deus ele vai podar a sua vida, trabalhar com o seu eu, para que você dê mais frutos. Por que é tão importante nós sabemos se estamos na disciplina ou na poda, irmãos? Porque na disciplina, Deus vai nos corrigir porque estamos fora da presença dEle. E na poda, Ele vai nos podar porque nós já estamos na presença dEle, mas para que nós venhamos a ser cristãos melhores. É importante nós sabermos disso, irmãos, que quando estamos longe, Deus nos corrige, e quando estamos perto, Deus nos quer mais perto dEle. E aí entra a questão também interessante, que nós devemos correr disso, irmãos, de somente trabalhar na igreja, estou falando de igreja agora, e nos esquecer do amor, e nos esquecer de ser igreja. Muitos hoje em dia têm o nome de igreja, mas não são igreja. Que nós, que a igreja somos nós, né, irmãos, sejamos igreja. Igreja essa que tem Cristo como cabeça, né, e que caminha para a glória de Deus. Tem suas imperfeições? Tem. Mas contudo, o nosso construtor é Jesus Cristo. E Ele vai moldar as nossas vidas, para que venhamos a glorificá-lo, para que venhamos a viver o Evangelho. Deus abençoe cada um dos irmãos, né? Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Boa semana a todos, Deus abençoe a todos. Eu vou estar orando, irmãos. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que mais uma vez falou conosco. Muito obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso nas nossas vidas, ó Pai. Peço, Pai, pela vida de cada irmão que está nos acompanhando. Peço que o Senhor, Pai, venha quebrantar cada coração, colocando arrependimento, Pai, para que eles venham perceber se eles estão na disciplina ou se eles estão na poda. Mas venha moldar, Senhor Deus, Pai, cada um de nós é a sua vontade, para que assim toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Espírito